Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Quem que é a primeira vez que está vindo no acampamento Jovem Cristo? Bastante gente, beleza? Glória a Deus. Acampamento Jovem Cristo para nós, juventude javenice, é um momento importante no nosso ano, que é quando nós subimos para Jerusalém, todos os grupos de jovens espalhados pela nossa diocese de Pouso Alegre. Nós que vivemos durante o ano, talvez semanalmente ou quinzenalmente, nos nossos grupos de jovens, lá alguns reduzidos, 5, 4 jovens, 12, outros maior com 20, 30. Hoje é o dia que nós descemos todos para esse lugar que Deus nos deu, onde nós nos reunimos como comunidade, para nós refletirmos a proposta e rezarmos aquilo que Deus tem nos falado. Em cada acampamento Jovem Cristo, ao longo dos anos, a gente tem trabalhado algum tema que Deus tem nos iluminado e nos mostrado e nos conduzido como importante para a nossa juventude, como importante para o tempo que nós vivemos. Já falamos sobre santidade, já falamos sobre sentido de vida, e nesse final de semana, para hoje e para amanhã, a proposta de Deus para nós é refletirmos sobre família. O tema geral desse acampamento, o Guilherme já nos mostrou, escrito ali debaixo de Nossa Mãe Maria, membros da família de Deus, e nós vamos refletir sobre esse projeto de Deus para as nossas vidas, que é o projeto de família. E coube a mim, como a Érica já disse, eu sou o Alexandre, sou lá da comunidade Cenáculo, no bairro Boa Vista dos Barbosas. Coube a mim abrir os temas desse retiro, falando a respeito do fundamento da família e o combate. Gostaria que você pegasse comigo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19, no versículo 3. Estamos aí diante de um episódio quando os fariseus, eles tentam dar um aperto, vamos dizer assim, em Jesus, colocar Jesus em uma armadilha. E o texto nos diz assim: alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca leste que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará o pai e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar documento de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem repudiar sua mulher fora o caso de união ilícita e se casa com outra, comete adultério. Jesus, ele é questionado pelos fariseus. Os fariseus eram pessoas que conheciam a lei, conheciam as Sagradas Escrituras, conheciam tudo aquilo que Deus já havia revelado até ali a respeito do seu projeto, da sua vontade para nós, e eles vão tentar questionar Jesus a respeito de uma dificuldade da família já naquela época, que é a questão do divórcio. E para iluminar o questionamento, para iluminar, esclarecer o debate ali, vamos dizer assim, com os fariseus, Jesus, ele se refere, não sei se vocês repararam aí, ele vai dizer lá no princípio. Jesus chama eles a olhar lá no princípio. E eu gostaria de, com vocês agora, ainda fazendo uso da Sagrada Escritura, também nós olharmos lá no princípio. Pega a sua Sagrada Escritura aí agora e vai lá
no princípio dela. Capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo 1. Esse é fácil de achar, né? Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Achou aí? Acompanha comigo aí, ó. Versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Versículo 3. Deus disse: haja luz, e houve luz. Versículo 6. Deus disse: haja um firmamento entre as águas. Versículo 9. Deus disse: junte-se num único lugar as águas que estão debaixo do céu. Versículo 11. Deus disse: a terra faça brotar a vegetação. Versículo 14. Deus disse: haja luzeiros no firmamento do céu. Versículo 20. Deus disse: fervilhem as águas de seres vivos. Versículo 24. Deus disse: produz a terra seres vivos segundo suas espécies. E aí o princípio do homem: Deus disse: façamos um ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Deixa a Sagrada Escritura aberta ainda em Gênesis aí. Esse princípio ao qual Jesus nos arremete os fariseus para iluminar aquela questão, é o princípio da criação do homem. E o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, chamado à existência pelo dizer, pelo falar de Deus, assim como todas as outras coisas. Deus disse: haja céu e terra. Deus disse: haja luz. Deus disse: haja os bichinhos. Deus disse: haja as plantinhas. Deus disse: haja os vermezinhos, minhoquinha. Deus disse tudo isso. Tudo foi feito pelo falar de Deus. Mas quando Deus vai chamar o homem à existência, e chama pelo seu falar, pelo seu dizer, Ele chama o homem à existência dizendo: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus cria o homem, cria o ser humano, que carrega a sua imagem e semelhança, e Ele fala essa criação, referindo-se a si mesmo no plural. E Deus disse: façamos. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se eu não tiver muito esquecido no meu português, eu acho que esse é a primeira pessoa do plural, não é? Deus refere-se a si mesmo falando como nós, falando de si mesmo no nós, revelando, mostrando para nós, os seus filhos, as suas criaturas, que Deus é um. É isso que a nossa igreja, a nossa fé crê: Deus é um só. Creio num só Deus. Mas mesmo Deus sendo um, Ele não é solitário. Porque se Ele estivesse solitário, Ele diria: vou fazer o homem. Ele não diria: façamos o homem, a nossa imagem. Mas Ele refere a si mesmo no nós, no somos, na primeira pessoa do plural, revelando para nós que Ele não é solitário. Deus é um, mas não é sozinho, não é solitário. Quem nos esclarece melhor, deixa mais claro isso para nós, a respeito de quem é Deus, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao qual o nosso catecismo vai dizer que Ele é a plenitude da revelação, ou seja, Ele disse tudo aquilo que Deus queria nos dizer, queria nos revelar, foi dito em Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é a plenitude da revelação divina a nós, Ele nos deixa claro o Deus ao qual o homem foi feito imagem e semelhança. Quando Jesus vai rezar, Ele reza ao Pai. Ele reza ao Pai. Lucas 10, aquele episódio que Jesus envia os 72 em missão,
e depois eles voltam felizes por aquilo que aconteceu na missão, Jesus louva ao Pai. Ele diz: eu te louvo, ó Pai. No texto de João 17, quando Jesus vai rezar por nós, rezar para a igreja e pelos seus discípulos, de novo ele vai dizer: eu rogo a ti, ó Pai. Ou seja, ele reza a outra pessoa, que não ele. E ele é Deus. Ou seja, aí nós já vemos duas pessoas desse Deus que é uno: Jesus Cristo, o Filho, e Deus Pai, a quem Jesus reza. Mas ainda na Sagrada Escritura, quando Jesus vai falar do Espírito Santo, o prometido, lá em João 15 ele vai dizer: quando ele vier, ou seja, falando de outro, não falando dele mesmo, quando ele vier, o Paráclito, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade, que procede do Pai e dá testemunho de mim. Veja só, numa só frase, numa só oração, Jesus revela para nós Deus Pai, Ele mesmo que reza, o Deus Filho, e o Espírito Santo, aquele que Ele enviaria da parte do Pai e que daria testemunho de Jesus. E para encerrar essa parte, em Mateus 28, no finzinho do Evangelho de Mateus, quando Jesus envia os discípulos a pregar, Ele vai dizer para eles: ide por todas as nações e fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que Ele não diz nos nomes? Porque não são três deuses, mas um só Deus, em três pessoas divinas: o Deus Pai Todo-Poderoso, seu Filho único e o Espírito Santo. A nossa igreja, a nossa mãe igreja, na nossa fé, nos ensina que esse é o mistério da Santíssima Trindade. É o mistério da Santíssima Trindade. Deus que é três pessoas divinas, ao mesmo tempo que Ele é um. Deus é um, o único Deus, eu creio num só Deus, mas três pessoas divinas. E essa verdade de fé não é uma invenção. Não foi o Pedro com os outros 11 que sentou lá um dia: vamos inventar um negócio para bugar a mente de todo mundo aqui lá no futuro. Não foi invenção de ninguém. Não foi intuição de alguém como a força da... Como é que chama a força que prende nós na Terra mesmo? A força da gravidade, que o Isaac Newton estava sentado debaixo da maçanzeira lá um dia e caiu a maçã na cabeça dele. Não foi uma intuição, não. Não foi uma invenção, um malabarismo intelectual para prender a atenção de alguém ou confundir a cabeça de alguém, não. Mas é Deus que se revela, Deus que se mostra, Deus que ao longo da história está falando para nós: olha, eu sou assim, isso é o que eu sou. É Ele que se revela, é Ele que se mostra. E Deus se mostra a nós que Ele não é uma solidão, Ele não é sozinho, mas Ele é uma família. Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é família. E não é uma metáfora, não é uma imagem para simplificar, não. É o que Deus é. É como Ele se mostrou, como Ele se revela a nós. Uma família, três pessoas divinas unidas perfeitamente, numa relação de uma comunhão profunda, íntima, numa perfeição do amor. Uma relação perfeita, sem nada que estrague, sem nada que atrapalhe, não. Perfeitamente unidos, a tal ponto que ao mesmo tempo de sendo três, Ele permanece sendo um só Deus, e isso por toda a eternidade. Uma relação de amor que é uma família. Esse é o nosso Deus. Por isso você pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí, para ele fixar bem: Deus é família. E é preciso a gente fixar bem, colocar bem na nossa mente, que Deus Pai,
Deus Filho e Espírito Santo, não indica para nós gênero. Não quer dizer que Deus é masculino ou feminino, Ele é Deus. Ele está acima disso. Isso indica para nós um relacionamento íntimo, um relacionamento perfeito de amor, uma comunhão perfeita de amor. Isso que Deus é. Por isso que eu mandei vocês segurar a Bíblia aberta em Gênesis, porque se a gente voltar de novo lá no princípio, a gente vai ver que lá no princípio, na criação, depois que Deus cria o homem, no versículo 28 do capítulo 1, o texto diz assim, que Deus abençoou e disse-lhe: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja só que o homem, nós, humanidade, hominho e mulherzinha, a gente não consegue cumprir essa missão de multiplicar, encher a terra e submeter toda a criação sendo sozinho, estando sozinho. É impossível. Isso não acontece. E desde lá do princípio, lá no princípio, como diz Jesus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, é família, e Ele diz para nós, sede fecundos e multiplicai-vos, e isso é impossível, não se realiza sendo ou estando sozinhos. Não, é impossível a gente realizar a essência do nosso ser sozinho. Por isso que um pouco mais para frente, Deus vai olhar lá para o Adão que Ele criou, sentado no jardim do Éden, toda aquela vida boa, nem roupa não precisava vestir, não precisava tomar banho, tranquilão. Vai olhar para Adão e vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E por que não é bom que o homem esteja só? Porque o homem só não consegue viver a essência do seu ser. Não consegue cumprir a sua missão de multiplicar e encher a terra. Por isso que não é bom que o homem esteja só. E olhando para esse homem, que ele viu que não era bom que ficasse sozinho, ele cria a mulher. E quem é a mulher? Uma auxiliar que lhe corresponde. Uma criatura de Deus que corresponde a outra criatura de Deus, que é o homem. Lá no princípio. E porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, então, e Deus não é sozinho, nós também não podemos, não conseguimos, sozinhos, refletir aquilo que nós somos. Quem que você é? A imagem e semelhança de Deus. E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, e Deus não é sozinho, eu sozinho não consigo viver isso que eu sou, imagem e semelhança de Deus. A família, que é uma comunhão de pessoas unida no amor, a família humana, uma comunhão de pessoas unida no amor, assim como Deus o é perfeitamente. E essa família humana, ela se realiza numa união tal que, como diz Jesus no texto de Mateus que nós lemos, já não são mais dois, mas uma só carne. E esses dois, no amor conjugal, marido e mulher, esposa e esposo, se torna ainda mais, reflete com ainda mais força a semelhança com Deus, porque essa união, marido e mulher, esposo e esposa, nos faz participar da criação divina. É dessa união, homem e mulher, que nós cumprimos a missão ao qual Deus nos abençoou, e de multiplicai-vos. Eu estou fazendo a minha parte. E de multiplicai-vos. É com a minha esposa, não é sozinho. E veja a graça, a bênção de Deus. Assim nós refletimos a imagem de Deus, participando inclusive naquilo que só Deus é capaz de fazer, que é criar. Só Deus cria. E Ele concede a nós, para nós refletirmos a sua imagem e a sua semelhança, participarmos na criação, da criação divina. A união de um homem e uma mulher, no amor conjugal, traz para esse mundo um novo filho de Deus. Uma nova alma, um novo hominho, uma nova mulherzinha,
que um dia vai estar junto com nós lá no céu. Portanto, veja só que esse projeto é um projeto, como diz Jesus Cristo lá no princípio, rico, belo, e expressa para nós de uma maneira potente, forte, quem nós somos e como nós temos que viver a nossa vida. Como que nós temos que caminhar nesse mundo, a nossa vida no projeto e na vontade de Deus. O Deus Trindade, as três pessoas unidas perfeitamente em comunhão, que ao revelar o seu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, ele mostra para nós a sua identidade pessoal. A sua identidade pessoal, independente da criação. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Essa é a identidade pessoal de Deus, é aquilo que Ele é. Porque todos os outros adjetivos, todos os outros nomes que nós falamos para Deus, é com relação a nós que somos criaturas, que somos sua criação. Nós podemos chamar de Deus de pastor, de misericordioso, de bondoso, de médico. E todas essas coisas nós os falamos com relação a quem? A nós. Ele é pastor porque ele quê? Porque ele guia a nós. Ele é médico por quê? Porque ele cura a nós. Ou seja, tudo está relacionado à sua criação. Agora, Deus é o seu nome, Pai, Filho e Espírito Santo, tem nada a ver com nós. Antes da criação, em toda a eternidade, é o que Ele é. É o que Ele é. Portanto, é bom para nós louvarmos a Deus por aquilo que Ele fez e faz na nossa vida. É bom para nós louvarmos a Deus por Ele conduzir os nossos passos. É bom para nós glorificar a Deus porque Ele cuida de nós, porque Ele cura o nosso coração pecador. Mas é ainda melhor para nós conhecer e glorificar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Deus e Ele é família. Deus é família. Eu vou macetar essa frase na cabeça de vocês por uma meia hora ainda. Deus é família. E Jesus Cristo, como eu já dizia, a plenitude da revelação divina, aquele que escancarou para nós a face de Deus, que fez a face de Deus se tornar carne na nossa história, nesse mundo. Quando Ele veio ao mundo, Ele não veio numa bola de fogo. Ele não veio numa nave espacial como a do Clark Kent. Ele não veio num raio de luz. Ele não veio como um gigante de aço. Não. Ele veio numa família. E veja que Ele podia vir de qualquer jeito. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele que fez tudo isso aqui. Ele é o dono disso tudo. Ele podia vir de qualquer jeito, inclusive na nave do Clark Kent. Mas Ele quis, no seu projeto, na sua vontade, no seu desejo, Ele quis nascer bebezinho numa família humana. Numa família humana. Maria, que deixava a casa dos seus pais, se unindo a José, que deixava a casa dos seus pais, para juntos formarem uma nova família. Foi ali que Deus quis vir nascer. Foi ali que Deus quis vir nascer. Da mesma forma que o primeiro casal, lá no princípio, Adão e Eva, permitiu pela sua desobediência entrar na nossa história a raiz de todo mal, que é o pecado, Maria e José, pela sua vez, na sua obediência, eles foram instrumentos da vontade de Deus, de nos chamar de volta de novo à santidade, nos salvando, nos livrando do pecado. De um casal entra todo mal, e de um novo casal nasce o Salvador, o meu e o seu Salvador. Portanto, a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, Jesus e Maria, é a família humana de Deus e é para nós a que mais reflete, como família humana, a que mais reflete a imagem e semelhança da Santíssima Trindade, a que mais mostra para nós a imagem e semelhança
de Deus. Um homem José, uma mulher Maria, dispostos a sair de si mesmo, da sua vontade, do seu projeto, e viver e colocar-se num relacionamento de amor, num projeto de amor, numa comunhão de amor, a tal ponto que eles acolhem no seu lar, na sua casa, o Filho de Deus. O Filho de Deus. E eles cuidam, e eles protegem, e eles envolvem de amor, e possibilitam, como nos diz a palavra, crescer em estatura, graça e sabedoria, para ele viver o projeto de Deus nesse mundo de nos salvar. Eles refletem de uma maneira mais perfeita possível para nós humanos, a imagem e semelhança de Deus. Um homem, uma mulher, que se unem por amor, saindo do egoísmo, saindo de toda a vontade humana somente, para viver o projeto de Deus, para viver a vontade de Deus. Deus é família, e na família é o lugar onde o homem mais reflete, mais consegue, mais é possibilitado a refletir a sua imagem e a sua semelhança de Deus. E é na família que nasceu o Salvador do mundo. Aquele que venceu o pecado, aquele que destruiu a prisão que nos acorrentava, a perdição da morte, nasceu numa família. Numa família. E se a gente olhar para a Sagrada Escritura, a gente vai ver, ao longo de toda a Sagrada Escritura, muitas referências à forma com que Deus revela que a família é o seu projeto. E mais do que isso, a forma com que Deus cuida, com que Deus zela desse seu projeto para nós, que é a família, como que Deus mostra para nós, como que essa vontade dele para nós sermos famílias faz parte do seu projeto de felicidade para todo homem. Logo na criação, ainda no comecinho do livro do Gênesis, acontece o primeiro pecado. Logo depois que a Sagrada Escritura narra o primeiro pecado, a Sagrada Escritura nos conta que a humanidade caiu na perdição. E Deus olha a sua criação e, nossa, o negócio está regaçado. Aí Deus resolve destruir tudo nas águas do dilúvio. E Deus chama um homem, Noé, para construir um barquinho, para construir a arca. E quando Noé constrói a arca, Deus fala para Noé: entra na arca, tua esposa, teus filhos e a esposa dos teus filhos. Quem que é esse povo? A família de Noé. Quando Deus passa tudo para começar de novo depois das águas, Deus começa tudo de novo, a partir de uma família, a família de Noé. Quando Deus vai chamar Abraão e faz para Abraão uma promessa, mostra para Abraão uma terra que seria de sua posse, mas Deus faz para Abraão a promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Aquele que até então não tinha conseguido ter filho, porque a sua mulher era estéril e ele já estava velho. Até a sua esposa Sara duvida: eu, velha como estou, como é que eu vou ter filho? Ela vai olhar. E Deus realiza um milagre na vida de Abraão, e Abraão se torna o pai de uma grande nação. Quem é essa grande nação? É a família de Abraão. Família que Deus quis que ele tivesse. Família que Deus agiu com mão poderosa para que nascesse dele. Se a gente ainda continuar olhando, coisa que a gente vê muito comentada em todo o Antigo Testamento, a gente vai sempre ver falar das 12 tribos de Israel. O povo de Deus. Aqueles que Deus agiu com providência para que eles não morressem de fome e conseguissem passar pelo tempo de penúria no Egito. Aquele povo que Deus tirou com mão poderosa do Egito, passando pelo Mar Vermelho, conduziu pelo deserto. Essas são as 12 tribos de Israel. E quem são as 12 tribos de Israel?
São as tribos formadas pelos 12 filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Então, quem é as 12 tribos de Israel, o povo de Deus? É a família de Israel. É a família de Jacó. Quando Deus chama Moisés, lá no Monte Horebe, e ele se revela a Moisés, ele vai falar para Moisés assim: eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O que Deus está falando para Moisés? Eu sou o Deus da tua família, rapaz. E eu estou mandando você lá para o Egito, para você tirar de lá a tua família. Porque o projeto de Deus, essa vontade de Deus para nós vivermos como família, foi zelado, foi cuidado por Deus ao longo da história. Deus abriu o mar, Deus fez pedra virar pão, Deus fez jorrar água no deserto para cuidar da sua família, que somos nós, o seu povo. Desde o princípio. Desde o princípio. Portanto, mais do que o projeto família estar dentro ou de acordo com a vontade de Deus, o projeto família está no centro. Deus está olhando, Deus está cuidando. Esse lugar onde nós nascemos, nós crescemos, e para a graça de Deus vamos formar a nossa família. Deus está agindo desde a criação, do início da criação, desde o princípio. Deus está cuidando da família, porque essa é a vontade dEle para nós, porque é o que Ele é o que Ele nos fez. E a nossa vida, o nosso fim último, só descansa em Deus, como nos diz Santo Agostinho. Só descansa em Deus. E se Deus é família, e o céu é a união perfeita, numa intimidade perfeita com Deus, e Deus é a família, portanto nós estaremos para todo sempre no céu, num relacionamento de amor perfeito, de família perfeita. Nós nascemos aqui para esse mundo numa família, crescemos numa família, formamos uma família, e lá no céu, por toda a eternidade, nós vamos viver para sempre como família, com a nossa e unidos à família perfeita que é Deus. Amém? Você crê nisso? Você tem vontade que isso se realize? Tem uns que tá com a boca até juntando água de vontade que isso aconteça, né? Porque essa é a vontade de Deus, esse é o projeto de Deus, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança. Portanto, mas olhando para a realidade, olhando para aquilo que nós vivemos, vendo que o fundamento da família está firmado em Deus que nos fez, que nos criou, que projetou a nossa vida, a nossa história, nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a nossa caminhada e vemos hoje, para se viver como uma família, nesse relacionamento de uma comunhão de amor, é necessário força, é necessário combate, para nós vivermos esse relacionamento de amor. É necessário de nós uma força, uma ousadia, uma coragem de combater então, em vista dessa vontade de Deus para nós, que é vontade de felicidade, que é o que nos realiza, que é o que torna a nossa vida plena, bem vivida. Porque nesse tempo nós vemos essa instituição família, esse projeto de Deus família, indo cada vez mais por água abaixo. Acredito que não é só eu que estou vendo isso, né? Portanto, é necessário um combate. É necessário uma luta em vista dessa vontade, desse projeto de Deus para nós. E o primeiro combate necessário para nós vivermos esse projeto
É o que Jesus nos revela na sua discussão com os fariseus. É necessário combater a dureza do nosso coração. Diante daquela dificuldade apresentada para os fariseus, que se podia ou não dar o divórcio à esposa, se unir com outra, Jesus Cristo vai dizer: não é assim, está errado. Isso acontece por causa da dureza do vosso coração. É a dureza do nosso coração que prejudica o matrimônio, que prejudica a família, não somente nessa questão do divórcio, mas em todo o nosso relacionamento. Todo o nosso relacionamento familiar, seja de esposo, esposa, pai, filho, filha e pai, irmãos, nós sabemos que é prejudicado, que é machucado, por conta, muitas vezes, da dureza do nosso coração ferido de pecado. Aí nós ferimos o nosso relacionamento familiar com brigas, com egoísmo, com falta de perdão, com desejo de chutar o balde de ir embora, com falta de zelo, com falta de cuidado, com falta de carinho, com falta de atenção. Tudo isso, como diz Jesus, é por causa da dureza do vosso coração. Um coração ainda ferido, manchado pelo pecado, que tenta nos arrastar para trás, que tenta nos impedir de entregar a nossa vida em vista desse projeto de amor de Deus para a nossa vida. Portanto, o primeiro combate que nós precisamos travar, em vista do bem da minha e da sua família, é o combate contra o nosso coração duro. Fala para essa pessoa do seu lado e combate o coração duro. O segundo combate que nós temos que travar em vista das nossas famílias é o combate contra o mundo. Contra o mundo. A cultura mundana, a cultura somente carnal, que é avessa ao projeto de Deus. Que é avessa ao projeto de uma família unida numa comunhão de amor. Tanto faz casar, não casa não, que depois você largar é mais fácil. Cuida dos seus projetos, estuda, faz faculdade, doutorado, mestrado, remestrado, redoutorado. Aí lá com 50, 60, 65 anos, quando você já tiver realizado, tiver rico, tiver todos os diplomas na parede, você casa. Salvo os exageros, não é essa a visão? Avessa ao projeto. Avessa ao projeto. Casar jovem, 25 anos, vai casar de ação. Olha que belezinha de ação dela. Não é esse o que nós ouvimos? Avesso ao projeto. E é normal. É normal. O divórcio na cultura desse mundo é normal. Ter filhos nesse tempo que nós estamos vivendo é atraso de vida. Atraso de vida. Eu tenho 4, eu estou muito atrasado na minha vida. Nossa, eu estou anos-luz de atraso. A minha esposa, nessa última gravidez agora, ela estava bem barrigudona, até nós achamos que ia ser gêmeo, mas não foi. É uma pessoa que conhece nós, não é amigo, é conhecido. O dia que viu que ela estava grávida, olhou e falou assim: falta de juízo. Eu não sou um cara muito bom de conversa, sabe? Mas eu tento ser agradável, o máximo possível. Então eu fiquei quieto. Mas a minha vontade de falar para ela é: falta de juízo é quem aborta.
Falta de juízo é quem fica aí correndo atrás das coisas passageiras e não realiza o seu coração, a sua vida no projeto de Deus. Falta de juízo é aquele que olha para as coisas do mundo somente achando que satisfaz e ao fim do tempo e daqui a pouco está aí frustrado, chorando para os cantos. Isso é falta de juízo. Isso é falta de juízo. E 2 da minha falta de juízo está correndo por aí. Portanto, mas se nós não cuidarmos, se a gente não zelar, essas coisas vão entrando, vão corroendo a nossa mentalidade, vão corroendo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus sonhou para nós, e dali a pouco a gente está assim também. Ou você acha que aquelas que pensam isso, que têm essa visão, aconteceu de uma hora para outra? Passou na estrada correndo a 120 por hora, tinha um outdoor lá escrito isso e ele resolveu seguir. Não. Foi corroendo, foi entrando, foi se afastando, foi tirando os olhos da vontade de Deus, do projeto de Deus. E agora Deus está longe, o projeto de Deus, a vontade de Deus está lá longe, não faz sentido mais. E aí se entrega a essa cultura, a essa mentalidade, desculpa a palavra, besta. Besta. Portanto, diz aí para a pessoa do seu lado, é preciso combater o mundo. E o nosso terceiro combate é combater as investidas do nosso inimigo, o diabo. Combater as investidas do nosso inimigo, do inimigo de Deus, o diabo. Que assim como nós aqui hoje estamos buscando entender e conhecer a preciosidade desse projeto dentro da vontade de Deus, ele também sabe. Ele sabe o brilho que tem uma família santa diante dos olhos de Deus. Então, como ele não consegue atacar a Deus, ele não consegue ferir Deus, ele fere aqueles que vivem o projeto de Deus. Ele arma as suas armadilhas, ele é astuto. Ele é astuto. E tem conseguido. Tem realizado. Portanto, é necessário nós combatermos as investidas do inimigo, como? Com a nossa oração, com e pela nossa família. Com o nosso chamar a nossa família, chamar os nossos de nossa casa e mostrar a beleza desse projeto, com a nossa conversão. É necessário combatermos as investidas do inimigo, porque ele sabe que quando ele nos fere na nossa família, ele fere a nossa raiz, a raiz do nosso ser. Num retiro como esse aqui, ou acampamentos de jovem que a gente participa pela diocese afora, quando vem um jovem conversar, tratar das suas dificuldades, aquele que machuca o seu coração, o que mais nós ouvimos são coisas relacionadas ao relacionamento familiar. A Jaine é psicóloga, está aqui chacoalhando a cabeça que sim. O que mais nós ouvimos são dificuldades, são coisas que ferem a nossa vida relacionadas à família. Por quê? Porque o inimigo sabe que ali, que cutucando ali, ele vai realizar. Ele vai nos ofender, ele vai ofender a Deus. Portanto, combata o inimigo, combata o diabo. Por isso, por último, pode falar para esse estar do seu lado aí, combate o diabo. E nós, graças a Deus, estamos numa caminhada de fé. Glória a Deus. A palavra de Deus um dia atingiu o nosso coração e nos colocou em caminhada. Mas nós sabemos das nossas dificuldades, nós sabemos das dificuldades das nossas famílias. Eu sei e você sabe que a nossa família, que a sua família ainda sofre
por conta do nosso coração duro, por conta do meu coração duro, que fere o meu relacionamento familiar. Eu sei e você sabe que a minha e a nossa família ainda sofre pelas investidas dessa cultura mundana, dessa cultura somente terrena. Nós sabemos que a nossa família ainda sofre as investidas do diabo. Nós sabemos das nossas dificuldades. Todos nós. Todos nós. Eu sei que muitos aqui saíram de casa brigado com alguém, ou passou a semana inteira com a cara feia lá em casa porque aconteceu alguma coisa. Eu sei que muitos aqui têm dificuldade de relacionamento com pai, com mãe, com irmão, e eu sei porque eu já tive. Eu sei porque eu também vim de uma família, eu vivo numa família, eu sei que essas dificuldades acontecem e acontecem na minha vida. Mas se existir em nós um olhar voltado para Deus, um coração colocado na vontade de Deus, Ele nos fará combater esse combate em vista do bem da nossa felicidade, da felicidade e do bem da nossa família. Por isso, com essa missão de abrir as pregações desse retiro, eu gostaria de convidar vocês a, nesse fim de semana, nós intensificarmos o nosso combate. Intensificarmos o nosso combate, a nossa luta, por amor à nossa família, por amor ao nosso relacionamento de comunhão, com aqueles que nós crescemos, que nós vivemos nesse mundo, que fazem parte da nossa história. Por amor a Deus, de quem nós viemos e a quem nós voltaremos para viver para sempre com a família divina, junto com a nossa família humana. Que nós intensifiquemos o nosso combate. Porque se nós entendemos que nós somos feitos em Deus, projetados por Deus, a sua imagem e sua semelhança, se nós queremos refletir de fato isso que nós somos, nós temos que combater esse combate. Temos que nos dedicar, temos que nos esforçar, temos que lutar. E essa é a razão da nossa vida. Essa é a razão do nosso ser. Daquilo que nós somos, daquilo que nós somos feitos. E nós vamos permanecer no combate, já encerrando, à medida que nós sermos convencidos que o combate vale a pena. A gente só briga uma briga, a não ser que você seja muito bobo, se você for convencido que você tem chance de ganhar. E que se você ganhar vai valer a pena. Porque se você for entrar numa briga só para apanhar, você é muito bobo. Ou se você for entrar numa briga só por brigar e a recompensa não valer a pena, também você é muito bobo. O que nos faz permanecer no combate, o que faz a gente lutar com todas as nossas forças, é sermos convencidos de que o combate vale a pena. E como que nós podemos hoje ser convencidos que esse combate vale a pena? Apesar de olhar para as dificuldades da nossa família, apesar de olhar para as dificuldades das famílias que nós conhecemos ao nosso redor, ou talvez a dificuldade de conseguir formar a sua família, encontrar alguém que de fato o coração balance, ou olhar o tanto de ferida que o nosso coração já tem por causa daquilo que aconteceu lá em casa, acontece lá em casa. Nós precisamos ser visitados por aquele que por toda a eternidade é família perfeita, numa comunhão perfeita de amor. E Jesus Cristo nos prometeu que quando nós pedíssemos, Ele viria. Se você pedir, eu vou dar. Foi isso que Jesus Cristo disse. E Ele vai dar quem? Vai dar o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É a pessoa divina.
a terceira pessoa da Trindade, o amor derramado nos nossos corações. E a igreja nos ensina que aonde está o Espírito Santo, está Deus Pai e está o Filho. Portanto, quando Ele vier sobre o nosso coração hoje, vai vir ao nosso coração a família divina. E vai nos mostrar que a família perfeita, unida na comunhão perfeita, vale a pena lutar. Vale a pena vencer o nosso egoísmo. Vale a pena vencer essa mentalidade burra, tonta que está por aí. Vale a pena vencer o diabo. Porque nos faz feliz, porque nos realiza. Deus é família, nos fez para sermos família. E nós vamos caminhar nesse mundo, nesse tempo, na santidade, sendo família, na nossa família, aqueles que formarem a sua família, uma família santa, e vamos viver eternamente no céu, com a família e a nossa família humana e a família divina, por uma felicidade eterna, porque Deus é família e Ele tem para nós família. Se você crê nisso, fica de pé. Nós vamos tomar o nosso combate agora. Nós vamos pedir que o Espírito Santo venha, que Deus venha sobre o nosso coração e nos convença. O combate vale a pena. E conforme você for lembrando da dureza do seu coração, peça que o Espírito Santo venha nessa área. Quando você for lembrando da mentalidade que tem apertado lá a sua família, a mentalidade mundana, a mentalidade pagã, que tem prejudicado a sua família, você pede que o Espírito Santo venha nessa área. Vamos clamar, vamos pedir que a família de Deus, que o amor de Deus derramado nos nossos corações venha nos convencer, venha mostrar para nós a beleza, que seja qual for a situação, o momento que nós estivermos, que haja em nossos olhos sempre um brilho no olhar pela nossa família, que haja em nossos gestos, em nossas decisões sempre um cuidado, um zelo pela nossa família. Que o Espírito Santo venha nessa manhã alcançar o nosso coração. Vem convencer o nosso coração, Senhor, de que é essa a tua vontade, é esse o teu projeto. Vinde sobre nós, Espírito Santo de Deus, nesta manhã. O Senhor que conhece a cada um, o Senhor que conhece de onde nós viemos, o Senhor que tem em teu coração o projeto para a nossa vida, para a vida de cada um. Vem nos tocar nesta manhã. Vinde em auxílio, Senhor, à dureza do nosso coração. Vinde em auxílio, Senhor, às dificuldades que nós temos enfrentado. Vinde, ó Paráclito Consolador, sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo de Deus, o prometido, aquele que nos guiaria em toda a verdade. Vem nos guiar, Senhor. Vem conduzir a nossa família, vem conduzir os nossos projetos, vem conduzir as nossas decisões. Vem, Espírito de Deus. Que a dureza do meu coração, que o meu coração ainda ferido de pecado, seja colocado de lado, para que eu viva na minha família de uma forma mais santa. Vinde, Espírito Santo de Deus, e envolve a minha mente com a sua proteção, com o seu cuidado, para que todas essas ideologias, todas essas besteiras daí fora não me arranque do seu projeto original, lá do princípio. Vem, Espírito Santo de Deus. Nos fortalece, Senhor, para guardarmos o nosso coração das investidas do inimigo. Nos arma, Senhor, com as armaduras da Tua presença. Envolve o nosso coração, Senhor. Vinde, Espírito Santo de Deus.
Vinde, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vinde, ó Paráclito Consolador, alcançar os nossos corações. O Senhor que nos sonhou, vinde tocar os nossos corações, ó Deus.